No diálogo A República de Platão, existe uma passagem famosa que trata da alegoria da caverna como um lugar onde pessoas viveriam enxergando apenas sombras e acreditando que aquilo era a realidade. O cinema explorou versões dessa alegoria ao longo do tempo, com Matrix, The Village, a fim de refletir sobre problemas como alienação, segurança e governo. Mas muito antes de Black Mirror abordar a fixação da sociedade pelo que se passa numa tela, o Show de Truman fez o seu retrato do que seria um mundo em que as pessoas acompanhassem esse tipo de espetáculo. Misto de alerta e paródia, o filme do Peter Weir é um convite à reflexão sobre como a vida na virada do século XXI se altera em função da tecnologia e principalmente da mídia. Conhecemos Truman Burbank como se fôssemos um espectador do reality show em que o protagonista vive. Logo no início do filme, os créditos mostrados não são os da equipe da produção do filme. Ao invés disso, vemos os créditos do programa O Show de Truman, intercalados com depoimentos de Christof, o produtor do reality show e personagem do Ed Harris. Isso tudo com as famosas cenas do Truman Burbank falando com ele mesmo no espelho do banheiro. Somos imediatamente colocados na posição de espectador do programa, não apenas do filme, e é assim que acompanhamos os acontecimentos do cotidiano do Truman, que há 30 anos, desde que nasceu, tem cada minuto do seu dia transmitido para centenas de países. Mas é claro que ele não imagina tudo que vive, desde a sua cidade até o seu casamento, tudo aquilo faz parte de um programa de televisão, é uma mentira. No momento em que somos apresentados ao protagonista, contudo, a sua pacata rotina está prestes a ser abalada. Depois de quase ser atingido por um refletor que servia de estrela no falso céu de Sea Heaven e de ouvir o programa de rádio local descrever cada detalhe do seu trajeto de casa para o trabalho, ele começa a questionar a sua existência, processo que o fará sair da caverna em que viveu a sua vida inteira. E mesmo assim, nós podemos pensar, qual ser humano não questionou a sua existência? Difícil acreditar que existam. Em 1991, o roteirista Andrew Niccol escreveu um tratamento do que viria a ser o Show de Truman, mas aquela primeira versão de roteiro tinha o tom de suspense e de ficção científica. 2 anos depois, a Paramount comprou o roteiro e em 1995, o Peter Weir, responsável por filmes como A Sociedade dos Poetas Mortos, foi escolhido como diretor do filme após uma recomendação do próprio roteirista Andrew Niccol. E como eu disse, o roteiro original era muito sombrio e o estúdio desejava que o filme fosse mais engraçado. O diretor concordava com o estúdio e pensava que o filme deveria deixar as pessoas com vontade de assistir aquele reality por 24 horas. Assim, depois de escalarem o Jim Carrey para estrelar o filme, eles ainda reescreveriam o roteiro mais de 12 vezes antes de começarem a filmar. Nesse processo de reescrita, eles acrescentaram um passado para cada um daqueles personagens, o que encorajou os atores a fazerem o mesmo em seus trabalhos, porque isso daria um realismo ao que os personagens encenavam. A atriz Laura Linney interpreta a Hannah Gill, que dentro do reality show é Marilyn, esposa do Truman. Os movimentos da Marilyn, por exemplo, foram inspirados em catálogos americanos de produtos dos anos 40. A atriz e o diretor imaginaram a Hannah Gill, por sua vez, como uma mulher forte e ambiciosa, assinando contratos fora da TV e fazendo muito dinheiro com o poder que obteve participando do reality show. Apesar disso, essa mulher deveria ser carinhosa, doce e amável quando fosse a esposa do Truman. O Noel Emmerich, que fez o Marlon, o melhor amigo do Truman, imaginou por sua vez que a mãe do seu personagem seria muito mandona para estar disposta a oferecer o seu filho para esse programa de TV desde criança, sacrificando a sua infância para que ele fosse famoso, o que o transformaria em um adulto complexo que vive uma amizade autêntica com o Truman ao mesmo tempo que é um ator famoso. Toda essa história paralela dos personagens tinha por objetivo encontrar respostas para possíveis perguntas que alguém poderia se fazer ao assistir o filme. Assim, quando a versão final do roteiro ficou pronta, todas as perguntas estavam respondidas ali e aquele mundo era o mais crível possível. E por isso ele é tão poderoso em cena. O Peter Weir teve a chance de usar uma técnica do cinema mudo há muito tempo abandonada em O Show de Truman: vinhetar as bordas dos quadros para enfatizar o centro. A ideia do diretor era lembrar o público de que tudo estava à venda no mundo de Truman, que entra aí também uma grande crítica à publicidade no nosso dia a dia.
Para criar um mundo que parecesse real, mas fosse estranhamente construído, o diretor procurou locações que parecessem destinos de férias. Só que ele não ficou satisfeito com as paisagens até que a sua esposa mostrou o Seaside na Flórida para ele. A cidade era uma comunidade planejada perfeita para ser a Sea Haven, onde todas as casas são extremamente similares no formato e nas cores. Por essa razão, a maior parte das cenas aconteceria na Flórida, enquanto outras cenas seriam filmadas nos estúdios da Paramount em Los Angeles. Esse cenário, somado ao fato de que a história acompanha um reality show, levou o diretor, os seus diretores de fotografia e de arte a pesquisarem técnicas de vigilância para construir certos planos em que os passos do Truman são acompanhados à distância ou de muito perto pela perspectiva de câmeras escondidas. Recentemente eu fiz um vídeo falando sobre a mente desse ator, e esse é um dos melhores trabalhos que eu vi ele realizar. Para o diretor, para que esse filme parecesse realista e as pessoas quisessem assistir aquele reality, o longa não poderia ser deprimente, teria que ser animado, terapêutico e, de certo modo, ter encanto e ser relaxante. Tudo isso dependeria do protagonista. A escolha do Jim Carrey não foi nem um pouco óbvia, e para muita gente foi uma aposta alta, tanto do estúdio como do diretor. O ator assinou o contrato em 1995, mas só gravou em 1996. Ele era conhecido pelas comédias de sucesso dos anos 90 e teria que atuar com um pé na comédia e o outro num registro mais realista. A equipe do filme, segundo a atriz Laura Linney, que interpreta a esposa do Truman, tinha um enorme orgulho de trabalhar com o Jim, porque ele era um ator que queria avançar e evoluir o talento dele para todos os lugares que pudesse. Para o diretor do filme, o Jim tinha uma energia e um encanto especiais que se assemelhavam aos do Charlie Chaplin, e essas qualidades, somadas à ambição do ator, davam disposição para que ele mudasse e tentasse algo novo sempre que necessário. Ele estava se arriscando com um público diferente do que tinha até então e conseguiu conquistar a todos nós. O próprio Jim Carrey ficou nervoso em imaginar como seria trabalhar com um diretor como esses, porque ele pensava que o diretor teria uma ideia muito fixa em sua cabeça e só gostaria que o Jim a reproduzisse, mas a verdade é que o trabalho foi muito colaborativo entre os dois. O ator no fim viu que o diretor o fez ser mais criativo e perder o medo de trazer coisas para a produção. Então os dois trabalharam no mesmo nível, foi uma colaboração fantástica. E esse é um poder de criatividade que apenas o talento multifacetado do Jim Carrey poderia oferecer ao filme. O Show de Truman é um filme que te faz pensar no seu dia a dia, que te faz olhar para dentro da sua própria casa, te faz pensar em como você gasta o seu tempo e quantos Trumans você não vem acompanhando, quantas pessoas não se colocando na mesma situação daquele personagem, tudo por atenção. É uma grande análise da nossa sociedade. Aqui eles têm muitas referências à sociedade americana, é claro, mas com certeza você vai conseguir se relacionar porque nós bebemos da mesma fonte. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscrevam aqui no canal se estão curtindo o meu trabalho, isso me ajuda muito, me incentiva a continuar produzindo. Lembrando que toda segunda e quinta-feira, às 9 horas da noite, sai um vídeo novo aqui no canal. Então, até a próxima, pessoal.